Por acaso você vem se esforçando, treina, faz dieta, se priva e não consegue perder barriga? Até perde peso na balança, só que a barriga vive te incomodando, marcando na sua roupa, fazendo com que você sinta vergonha do seu corpo. Fica comigo, porque nesse vídeo eu vou revelar para você o porquê que fazer dieta e treinar excessivamente não funciona quando o seu intestino está inflamado. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e aqui no YouTube e também no meu Instagram eu ajudo você a perder a barriga de uma forma saudável, desinflamando o intestino. Esse assunto é um assunto que poucas, poucos profissionais falam e é um assunto que é muito sério quando a gente fala de emagrecimento, perda de gordura, porque é um assunto que está começando a ser propagado, o tema, né, intestino. E aqui a gente vai entender literalmente o impacto que a inflamação ela causa na sua perda de gordura e por que que não funciona treinar e fazer dieta quando você está nessa condição. E uma coisa muito que eu recebo muito dentro dos meus atendimentos é um padrão de mulheres e talvez você possa se identificar com esse padrão, aonde grande parte das mulheres que eu atendo tem uma vida corrida, trabalham, cuidam da casa, do marido, do filho, treina em torno de 4, 5 vezes na semana, comem saudável, só que mesmo assim a barriga, a famosa pochete, não sai por nada. Se você se identifica, já comenta aqui para eu saber. Bota assim, ó, eu sou essa mulher ou eu sou essa pessoa. Se você for homem, pode estar se identificando com essa situação. Bota aí, eu sou essa pessoa. E aí, você vai, a partir né, das coisas que você vai vendo na internet, você vai tentando. Cara, e nada funciona. Você tenta comprar uma roupa diferente, a barriga tá lá marcando. Você tenta arrumar formas de vestir aquela roupa e a barriga tá lá marcando. Se olha no espelho, a barriga tá lá à mostra. Se às vezes, cara, diminui o braço, melhorou o bumbum, a perna, a barriga tá lá marcando. E aí você, a todo momento, começa a ficar incomodada porque a tua visão tá sempre em algo que tá te incomodando. É sempre assim, né? A gente melhora basicamente tudo. Só que se uma coisa estiver ali incomodando, o nosso foco vai ficar ali. E muitas dessas mulheres, quando chegam até mim e trazem esses relatos, elas chegam com um sentimento de frustração. Um sentimento que dá para ver claramente que elas estão cansadas, elas estão desanimadas, desmotivadas, com a autoestima baixa, ainda que tenham tido resultado na balança, ainda que algumas roupas estejam mais largas, mas o fato da barriga não sair, o fato da barriga estar marcando, incomodando, faz com que ela se sinta dessa maneira. E o pior é que, por conta delas já terem feito tudo, de tudo, tomado remédio, suplemento, feito vários tipos de dieta, e o resultado não vem com relação à perda de gordura, elas já começam a acreditar que o problema são elas. Elas começam a acreditar que o problema é a idade, talvez, né? Algumas que têm mais de 40 anos já tendem a acreditar que é a idade, o metabolismo que está lento, é o hipotiroidismo. E isso é muito ruim porque elas passam, então, a terceirizar o sonho. Porque se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que talvez o seu sonho ou o seu desejo forte é ter uma barriga bonita. Uma barriga que não marque na roupa, uma barriga que você possa vestir um biquíni e desfilar com o seu corpo sem se incomodar com ela. E quando você começa a acreditar que o problema é a outra coisa, você perde o controle. E isso é desanimador, porque se for a tua idade, cara, então quer dizer que não posso mais. Se é o teu hipotiroidismo, se é qualquer outra coisa, cara, não posso mais. E aí, é, você começa de fato a desistir de si, né? Então esse é o padrão que eu comecei a perceber dentro desse grupo de pacientes que eu venho atendendo, e que quando eu
começava a entrar nesse assunto do intestino, começava a explicar que existia uma causa maior e mais profunda e oculta que elas não sabiam, elas começaram a ficar mais entusiasmadas, surpresas com a informação. E é isso que eu vou trazer para você, essa explicação, e vou trazer também casos reais. Vou trazer aqui a história de uma paciente, a Fernanda, que estava justamente nessa condição, literalmente nessa história, né? Também tá conectado a esse padrão que eu tô contando aqui para você, e como ela transformou depois que passou a tratar do intestino. Mas vamos falar do intestino, né? O que é a inflamação intestinal de uma forma bem simplificada, nada técnico para você entender. A inflamação, ela não é uma dor ou uma doença. E isso é um ponto importante porque geralmente as pessoas esperam que a inflamação vai vir como uma dor. Ou vai vir como uma doença, como por exemplo, você vai lá fazer um exame de colonoscopia, endoscopia e vai estar lá uma coisa já falando para você que você tem uma inflamação. Grande parte das vezes, nem esses exames eles acusam que existe uma inflamação. E esse é um ponto de muita atenção que eu sempre falo para os pacientes quando elas chegam até mim falando isso. A inflamação intestinal é um desequilíbrio das bactérias intestinais. É quando você tem mais bactérias ruins do que bactérias boas. Se você não sabe, dentro do seu intestino tem uma população de bactérias. Isso a gente chama de microbiota intestinal. Quando essas bactérias elas estão desequilibradas, existe um termo para isso, que é o chamado disbiose, que nada mais nada menos é a inflamação que começa a acontecer. Porque essas bactérias ruins elas vão liberando toxinas, substâncias inflamatórias que vão, de fato, trazendo essa condição para o seu intestino. Então, dependendo do tempo que você está inflamada, do grau de inflamação, você pode fazer um exame de colonoscopia e teu intestino, a estrutura, porque o exame ele vê apenas a estrutura, está normal. Dependendo, pode ser que você comece a ver algumas alterações. Então, eu já atendi paciente que ao fazer o exame viu que estava com diverticulite. São furos no intestino. Até então, esses furos não são problemáticos. Eles se tornam problemáticos quando eles inflamam, que a gente chama de diverticulite. É quando essas bolsas, né, começam a inflamar. Então, isso é um processo inflamatório. Pólipos, outras, aí a gente já entra em questões já mais realmente doenças inflamatórias intestinais, como colite ulcerativa, doença de Crohn. Mas aqui a gente está falando de um estado muito inflamado, que já alterou a estrutura intestinal, porque a inflamação ela começa de dentro para fora. Então ela começa lá dentro do intestino, como eu falei, das bactérias, e quando não é tratado, isso vai se propagando e vai comprometendo toda a estrutura intestinal até que isso se torna possível em exame. E como que a gente sabe dessa inflamação? Existem exames mais complexos que você faz das fezes, e aí você manda para um laboratório lá no exterior, o laboratório vai avaliar, existe toda uma burocracia para você, de fato, ver se você está com uma leve ou grave disbiose. Só que, cara, eu falo uma coisa, o nosso corpo ele fala com a gente o tempo inteiro. E ele fala com você a partir do momento que existe um desequilíbrio. Então, existem sinais que ele te dá que já mostra que você está com uma disbiose, com uma inflamação. Então, se você tiver um ou mais desses sinais, né, se você tiver um, já mostra que tem alguma alteração, uma leve inflamação. Se você tiver mais de 3, uma inflamação mediana. Agora, se você tiver, quer dizer, se você tiver de até 3, vamos botar até 4, você tem uma inflamação mediana. Agora, de mais de 4, você de fato está com uma inflamação grave, tá bom? E aí esses sintomas vão mostrar exatamente isso. Quais são os sintomas, né? Sintomas comuns. A gente pode falar que é um desequilíbrio gastrointestinal. Então, esse desequilíbrio está relacionado a possivelmente azia, refluxo, inchaço abdominal, gases, intestino preso ou intestino solto demais, sensibilidade alimentares, desnutrição. Então você pega lá seus exames de sangue, de nutriente, você vai ter uma baixa em alguns nutrientes. Isso ocorre também por conta de uma inflamação. Seu corpo ele não consegue ter uma absorção eficiente de nutrientes. Então você vai ver uma desnutrição a nível de exame, tá? Essa é a primeira parte de uma inflamação
a nível intestinal. Aí agora a gente vai começar a entrar em outros aspectos de sintomas que você pode vir a sentir que tem relação com essa inflamação. Então aqui a gente já entra numa profundidade dessa inflamação, e se você sente isso, é bem provável que você já vai estar mais voltada para ter uma inflamação grave, que é o quê? Dores de cabeça. Então aqui eu estou falando de partes do corpo que são impactadas por essa inflamação. Então a cabeça, você vai ter dores de cabeça ou enxaqueca, você vai ter ansiedade ou depressão, você pode começar a ter dificuldade de concentração, falha da tua memória. Todos esses aspectos tá ocasionado aqui, né? Cabeça. A gente tem questões ósseas, então você pode ter dores no seu corpo, dores articulares. Você pode ter questões alérgicas, então você começa a ter muita sinusite, alergias como geral, rinite, ataca essa parte de alergia. Você pode ter questões de pele, então problemas como eczema, psoríase, acne, erupções cutâneas, também uma outra questão de inflamação a nível de pele. Você pode ter uma questão mais a nível de estresse, então você tem uma irritabilidade, uma alteração no seu humor, né? Uma flutuação, às vezes você está bem, às vezes você não está. Essas aqui são algumas, existem várias outras coisas que podem ser, como por exemplo, ó, eu lembrei aqui, doença autoimune. Então, tireoidite de Hashimoto, fibromialgia, o que mais? Artrite reumatoide, também causada pela inflamação. São muitas coisas que desencadeiam a partir dessa inflamação. Então, se você tem, vamos botar aí, ó, de 1 a 3, inflamação leve. De 3 a 6, inflamação média. 6 para cima, inflamação grave. A partir disso, você já pode ter certeza. Cara, inflamação, olha para o seu intestino. Você não precisa fazer exame, você não precisa ter nada caro. Não precisa gastar dinheiro com isso. O teu corpo ele já está falando com você. E por que isso é perigoso? Aí vamos entrar aqui. Entenda o seguinte. A gente está falando de um desequilíbrio orgânico, está dentro de você, certo? Quando você está nesse estado, e aí eu vou pegar algumas questões aqui e vou desenhar um cenário prático que provavelmente você vai se identificar e eu vou te explicar o que vai acontecer no externo e o porquê que fazer a dieta e o treino não adianta. Mas vamos lá. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas eu quero que você preste atenção para que isso fique claro para você e você de fato entenda o real motivo de você até hoje não ter perdido barriga. Você está lá com o intestino inflamado. Nesse estado, você se encontra cansada, você se encontra com dores no corpo, ansiosa, intestino preso e barriga inchada. Eu vou pegar 5 sintomas aqui, beleza? Vamos botar aqui, ó, 5 sintomas. Aí agora, vamos olhar para o teu dia. Como é o teu dia com esses 5 sintomas sendo manifestados? Então você tem uma questão de barriga inchada, gases e intestino preso. Então esses dois aqui. Além disso, você tem um cansaço constante, você é ansiosa e tem dores no corpo. Você concorda comigo que quando a gente fala no aspecto de treino, exercício, dentro dessa condição aqui, você não consegue dar o seu melhor? Você concorda comigo que se a gente fizesse um comparativo entre você nesse estado e você sem nada disso aqui, você renderia muito mais no teu exercício? Você conseguiria ser uma pessoa muito mais ativa, muito mais capacitada para fazer várias coisas do teu dia a dia? Isso aqui eu já te mostro que vai ter uma grande diferença no aspecto de resultado. Por quê? Quando a gente fala de exercício, o que o exercício faz? De uma forma bem simples, ele induz a gente a gastar energia. Se a gente falar de musculação, aí a gente vai ter também um aspecto de estímulo de hipertrofia, ganho de massa muscular. Quando você não está no estado legal, você não consegue ter essa energia, você não consegue ter esse ímpeto, você meio que vai fazendo se arrastando. Logo, o teu esforço, ele é muito grande porque você está cansado, então você tem uma sensação de esforço muito grande, mas o corpo de fato não está se esforçando tanto. Você tem a sensação de esforço. É uma sensação. Mas o esforço colocado, ele é pouco. Logo, o estímulo que você está tendo no exercício é bem baixo. Então o teu gasto calórico é baixo. Em contrapartida, quando você está bem, não. Você consegue ir além.
você consegue de fato colocar o máximo de energia que você tem ali. Você gasta mais caloria, você tem um estímulo mais intenso. O resultado ele já vai mudar a partir daqui. Então você muitas das vezes se esforça, você tem isso mesmo, né, sensação de esforço, e você olha para o resultado, ele não tem resultado, justamente por conta disso. Quando a gente fala de dieta, a gente vai ter vários elementos sendo impactados por isso. Então, primeiro, eu vou entrar num aspecto intestinal. Como eu falei, o intestino inflamado ele não consegue absorver nutrientes. Então, se você não tem nutrientes, o que acontece? Você não tem um corpo que tem a capacidade de queimar gordura, porque o teu metabolismo está baixo. Por que ele está baixo? Porque não tem nutrientes. É como se você quisesse andar com um carro na sua máxima potência que está com o lugar que bota o combustível, né? Furado. O tanque de gasolina tá furado. Cara, você bota a gasolina, você começa a andar com o carro, daqui a pouco o carro já tá falhando. Por quê? A gasolina tá vazando, o carro ele vai perder potência, ele não vai conseguir andar por até um determinado momento ele anda, depois ele para. Esse é o seu corpo. Você coloca combustível para dentro, você coloca nutrientes, só que o teu intestino ele tá inflamado, então é um tanque furado que vai perdendo nutrição. Então o metabolismo ele ganha uma capacidade inicial, depois ele perde. Esse é o primeiro fator. Vamos ao outro fator, a ansiedade. Se você é uma pessoa ansiosa ou ansioso, as chances são que você está tendo dificuldade de manter o foco na tua alimentação. É bem provável que você, em estado de ansiedade, você acabe comendo coisas que não deveriam estar comendo, que vai aumentar o teu gasto, que vai aumentar o teu consumo calórico e que também vai inflamar o teu intestino se você estiver optando por comer alimentos que têm açúcar, gordura, industrializado. Então aqui a gente já tem um outro fator. E sem contar que se você tem intestino preso, vive inchada, cansada, você vive irritada. Você vive num sentimento de eu não sei nem. A gente fala de enfesamento, né? Porque o enfesamento não é só você estar com o cocô dentro de você lá travado, mas é um estado de humor. É onde você está literalmente mal-humorada, irritada, e você não quer fazer nada, a não ser resolver esse problema. Então, o teu estado de espírito, o teu estado emocional nesse conjunto todo, é um estado completamente desfavorável quando a gente fala num aspecto orgânico, tá? Então, assim, um corpo, nesse estado, ele não está direcionado para queimar gordura. Entende? Não tá. É igual, vamos botar aqui um exemplo. Imagina que você tem uma notícia péssima num dia. Você acordou, cara, se um parente seu faleceu, você emocionalmente vai estar bem ou mal para fazer as suas coisas no seu dia. Você vai trabalhar com um sorriso maravilhoso, transmitindo felicidade, ou você vai com a sua imagem, com o seu semblante, mesmo que você tente sorrir, você vai passar um estado de tristeza. Isso é normal. Então, nesse estado de inflamação, o seu corpo ele tá assim, ele tá triste, ele tá inflamado, ele tá para baixo, ele tá cansado, ele não consegue reagir. E mesmo que você se esforce, você coloque, faça o máximo, não vai dar certo. E aí muitas das vezes você se culpa por não ser capaz. Você se culpa por você muitas das vezes não conseguir fazer aquilo que foi determinado, ou que você queria fazer e você não conseguiu. E você recebe a culpa para você. Isso aconteceu justamente com essa paciente que eu estou mostrando agora na tela. Estou colocando a foto de antes e depois para você ver a mudança que ela teve ao começar a focar na desinflamação intestinal. Essa paciente, quando ela chegou até mim, ela estava justamente nesse cenário que eu acabei de falar. Estava com a inflamação, estava cansada, fazia dieta, treinava firme, ela treinava crossfit, ela estava fazendo musculação também, ela estava se esforçando pra caramba. E ela vivia reclamando que estava cansada, sem energia, mas ainda assim, muito esforçada ela ia fazer. E ela falava, Lucas, não consigo perder barriga. E é interessante porque quando ela chegou até mim, uma das coisas que ficou bem em evidência é que ela estava vivendo num ciclo onde ela se esforçava demais, muito, muito. É como se ela estivesse remando contra a correnteza, por causa dessa inflamação. Ela se esforçava demais. Por conta desse esforço exaustivo, ela ficava muito cansada depois. Por conta desse cansaço, o corpo dela fazia com que ela buscasse comida. Então, quando você está muito cansada, as coisas que você quer comer, justamente para
regenerar esse corpo, né? É uma das reações que o corpo tem. Só que ela também tinha questões de ansiedade. Chegava à tarde, ela tinha um pico de ansiedade que fazia ela, junto com aquele desejo de comer, aquela fome que ela sentia, ela comia errado. E ela inflamava mais o intestino, não conseguia ter resultado. Só que, ao mesmo tempo que ela comia dessa maneira, o que fazia? Gerava energia. Então ela ficava um pouco mais energizada. No outro dia ela ia lá, dava esse esforço, fazia crossfit, academia, entrava nesse cansaço exaustivo, comia. E ela estava vendo isso há um tempo. E quando ela chegou, ela falou: eu não aguento mais ver isso. Eu não sei mais o que fazer. Ela já tem 43 anos, ela já começou a acreditar, então, será que é a minha idade? Será que eu estou entrando na pré-menopausa? E aí, a gente começou a trabalhar, de fato, naquilo que é o ponto central. Quando ela entendeu que a causa estava no intestino, ela já teve um alívio. Pronto. Pelo menos você está mostrando aqui que existe uma relação, existe uma causa, eu não estava enxergando, mas faz muito sentido o que você está falando, porque realmente eu sinto essas coisas. E aí, como que a gente trabalha isso, né? Dentro do meu atendimento, a gente faz eu falo que a desinflamação intestinal ela tem 3 etapas. Primeiro a gente tem que desintoxicar esse intestino, depois a gente tem que desinflamar e aí a gente restaura a saúde dele para que você possa ter um intestino saudável, um intestino blindado de inflamação, ou seja, você não inflama mais. E nesse meio tempo você também aprende tudo que é necessário aprender com relação à alimentação. Isso tem um período de 3 meses. Então a gente faz um acompanhamento bem completo, bem personalizado. E a partir disso a gente tem todo um processo a cada mês para conseguir progredir nessa jornada da desinflamação. E foi o que a gente fez e fez ela ter esse resultado em 3 meses. Ela conseguiu perder 7 quilos de gordura, mais de 10 centímetros de barriga. Como você pode ver, a barriga dela realmente diminuiu consideravelmente. E o que eu quero trazer para você agora, para você já começar a sair, para você sair desse vídeo e já começar a colocar em prática algumas coisas para melhorar esse estado. Não são coisas que vão resolver o teu problema, até porque é uma jornada, existem várias etapas que precisam ser introduzidas, e aqui que eu estou falando parte de um primeiro passo. Não chega nem a entrar na primeira etapa do meu método, mas parte de um primeiro passo para que você já comece a ter uma melhora e depois, se você quiser dar o passo e vir comigo, fique à vontade. Mas vamos lá. Primeira coisa. Se você se identifica com com alguns dos sintomas, identifica com essa mulher que eu acabei de falar, ou com o padrão de mulheres que eu atendo, a sua alimentação, ela está desequilibrada. Esse é o principal elemento que inflama o intestino, aquilo que a gente come, tá? Também tem uma questão emocional, mas vamos falar hoje só de aspectos de nutrição, alimentação. Primeira coisa que você tem que fazer, talvez você já tenha ouvido falar de parar de comer doce, parar de comer aquilo outro. Cara, a primeira coisa que eu falo é estruturar uma alimentação. Essa alimentação é o que a gente chama de rotina alimentar. É algo que você vai seguir todos os dias. É igual a sua rotina de trabalho. Você tem uma hora para entrar e você tem uma hora para sair. E dentro desse tempo, você sabe exatamente as tarefas que você tem que cumprir naqueles dias que você está trabalhando. Quando a gente fala de rotina alimentar, funciona da mesma maneira. Você tem a primeira refeição que você tem que fazer no dia e você tem a sua última refeição que você tem que fazer no dia. Dentro dessa estrutura, eu defendo as 5 refeições. Então, dentro da minha metodologia, minha filosofia, foca em fazer 5 refeições. Eu não vou entrar aqui no porquê, tá? Tem um vídeo aqui no canal, eu vou inclusive deixar um card aqui, onde eu explico por que fazer as 5 refeições vai te ajudar a desinflamar e o porquê que é a melhor forma de você perder barriga, emagrecer e desinflamar o seu intestino fazendo apenas 5 refeições, tá? Não 6, não 3, nem jejum, porque 5. Mas vamos lá. Então, estrutura das 5 refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Você vai seguir essa estrutura. Talvez hoje você faça 3 refeições, talvez você faça 4, às vezes você faz até 5. Mas é bem provável que durante a semana e o mês, essa regularidade ela não seja tão constante. Então um dia você faz 4, outro dia faz 5, outro dia você faz 3, outro dia faz 4. Quando a gente fala de rotina,
é aquilo que você faz todos os dias da mesma maneira. Você vai trabalhar todos os dias, né? Se você trabalha de segunda a sábado, você está lá de segunda a sábado naquele horário e sai naquele horário. Então a alimentação ela precisa seguir o mesmo princípio, cara. Olha a tua alimentação como o teu trabalho. Só que é um trabalho que você está fazendo para melhorar a tua saúde, o teu corpo e o teu intestino. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é você começar agora a olhar para os alimentos que estão te estufando. Alimentos que quando você come, você se sente empanzinada, você se sente inchada, você tem um estufamento abdominal ou então você vai ter um excesso de gases. Isso é um ponto muito importante porque tem muitas pessoas que comem alimentos que são saudáveis, sentem essas coisas e acham que está tudo certo. Então, por exemplo, feijão, repolho, brócolis, algumas frutas, entre vários outros alimentos, são alimentos que a gente chama que são alimentos ricos em food maps. São carboidratos que não são digeríveis. É tipo uma fibra. Esses tipos de carboidratos que não são digeríveis, dependendo de como você reage ao alimento ou quão inflamado está o seu intestino, você não vai se dar muito bem com eles. Esse carboidrato ele vai fermentar no teu intestino, te gerando estufamento, gases e mal-estar. Esses alimentos que eu falei são alguns, né? Existe uma lista, se você procurar na internet, lista de alimentos food maps. Você vai ver vários alimentos, inclusive alho, cebola são alimentos ricos. Esses carboidratos não são ruins, eles são ótimos, inclusive são alimentos das bactérias boas. Só que como você está inflamado e não tem bactérias boas, tem mais bactérias ruins, então essas bactérias ruins fermentam a partir desses carboidratos. Por isso que você tem isso. Além disso, você também pode ter uma sensibilidade alimentar por causa da inflamação. Como, por exemplo, come um pão, fica estufada. Toma um leite ou come um queijo, fica estufada. Sensibilidade alimentar. Essa sensibilidade pode vir por uma resistência. Então, você pode ser intolerante ao glúten ou à lactose ou à caseína. E aí, não tem jeito. É uma intolerância. Você não se dá bem, ponto. Ou, às vezes, é simplesmente uma sensibilidade por conta de uma inflamação. Então, esse é o segundo passo. Você começar a partir de agora a identificar quais são os alimentos que não te fazem bem hoje, tá? Isso não quer dizer que vai ser para sempre, a não ser que você tenha uma intolerância alimentar. Mas se não for uma intolerância, for uma sensibilidade, pode ser só a inflamação. Então, quando você desinflama, isso melhora. Anotar, e a partir dessa anotação você vai começar a evitar. Então, se você já sabe que comer pão francês, pão de sal, te estufa, evita comer esse. O pão normal, o pão de forma integral te estufa? Não, então come o pão de forma integral por enquanto. Se você identifica que o feijão, tira o feijão. Você vai fazer essa retirada por 30 dias de todos aqueles alimentos que te geram mal-estar. Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você começar a ter a intenção de controlar aquilo que você come. Lembrando, não é comer de acordo com a tua fome ou a tua ausência de fome. É você comer seguindo a estrutura das 5 refeições e quando você for comer, você ter a intenção de controlar. Então, quando você for almoçar, você vai botar lá a quantidade que você geralmente come. Você vai perceber que, seguindo essa estrutura, você vai ter menos fome. Isso não quer dizer que você não deva comer. Não está com fome, não tem problema. Você tem que se alimentar. Chegou o momento da próxima refeição, você tem que se alimentar. E aí entra o controle. Você pode não ter fome, então você não vai comer, por exemplo, você chegou à tarde, cara, você almoçou bem, você fez o lanche da manhã, você tomou o café, chegou à tarde, você está sem fome, mas você tem que comer, come uma fruta. Isso aqui você está trabalhando a intenção de controlar e seguir aquilo que você está fazendo. Ao mesmo tempo que se você chega, por exemplo, no almoço e você está com um pouco mais de fome, mesmo comendo um lanche e tomando um café da manhã, você não vai sair comendo com os olhos. Você vai partir daquela quantidade que você tende a comer quando você não está com tanta fome. Então, sei lá, 2 colheres de arroz, 3 colheres de arroz, meia concha de feijão, 2 bife, talvez seja isso que você come. Então, cara, eu vou partir desse ponto. Minha intenção aqui é comer, ainda que eu esteja com fome, minha intenção é comer a quantidade que eu tendo a comer quando eu não estou com fome. Isso é controle alimentar. Dentro dos meus atendimentos, a gente trabalha isso com mais assertividade, eu faço todo um cálculo, uma quantidade específica para a paciente seguir, mas aqui eu estou te dando algumas orientações para você começar a fazer esse movimento de mudança. E a quarta dica que eu dou aqui para você
é que você inclua alimentos que ajudam a regular o seu intestino, que vão te ajudar a digerir os alimentos, que vão te ajudar como um laxativo natural, que vão te ajudar a estimular o trânsito intestinal, a hidratação das fezes. Então, esses alimentos são o quê? Mamão, abacaxi. Então, mamão e abacaxi são digestivos. Então, vai te ajudar na digestão. O mamão, por si só, é um alimento laxativo, então te ajuda a ir no banheiro. Aveia, linhaça. Então, aqui a gente está falando de alimentos ricos em fibra. E psyllium. Psyllium também é um ótimo alimento para você estar introduzindo para te ajudar a melhorar a saúde do seu intestino, principalmente se você tem intestino preso. Se você tem intestino solto demais, o psyllium também ajuda, tá? O que eu quero que você entenda é que você não precisa cortar tudo da sua vida. Saia desse slogan de que emagrecer é restrição, emagrecer é sofrimento, emagrecer tem que tirar pão, isso e aquilo. Você não precisa cortar tudo. Você precisa ser inteligente o suficiente de identificar quais são os alimentos bons e os alimentos que não são tão bons agora para você. E aí você está fazendo essa análise de uma forma mais precisa para o que é bom e não é para você. Você só precisa entender que o caminho certo que você tem que seguir é esse. Cara, o que é bom e o que não é bom para mim? O meu corpo vai falar comigo. Ele está o tempo inteiro falando com você. Então, comer um alimento, se sentiu mal, aquele alimento por enquanto não está bom para você. Segue com outro alimento que você sente bem. Então, o que eu quero? Você sai desse vídeo com essas dicas, você sai desse vídeo entendendo que a inflamação é a principal causa que vem te travando, que vem te impedindo. Se você se identificou com tudo que eu falei, ou grande parte do que eu falei, e você sente que precisa de uma ajuda, que já fez várias coisas, não conseguiu chegar no resultado, mas que você, até hoje, não fez nada para tratar o seu intestino. Não fez nada específico para a saúde intestinal. Eu posso te ajudar nisso. Eu posso, de acordo com o meu programa de acompanhamento, a gente vai trabalhar ponto a ponto, vai construir um plano personalizado para a gente conseguir eliminar essas bactérias ruins, aumentar as bactérias boas, desinflamar esse intestino e, consequentemente, acelerar o teu metabolismo, regular os teus hormônios e fazer você queimar a gordura de uma forma muito mais eficiente, natural e saudável. Se fizer sentido, aqui embaixo na descrição vai ter o link para você acessar o WhatsApp, onde eu vou te explicar com mais detalhe como funciona esse meu acompanhamento e como que eu posso te ajudar nessa tua jornada, facilitando a tua vida, tornando as coisas mais fáceis para você e, acima de tudo, auxiliando você nessa jornada junto a você com toda a personalização de acordo com as tuas necessidades, individualidades e objetivo, e te dando toda a segurança e também confiança de tentar mais uma vez. Eu tenho certeza que eu vou ser o seu último nutricionista e a partir desse método, desse acompanhamento, a gente vai conseguir literalmente secar essa barriga, melhorar a tua saúde, tanto a nível bioquímico quanto intestinal, e assim como já ajudei várias mulheres, como a própria Fernanda que você viu nesse vídeo, tá bom? Foi um prazer, espero que você tenha gostado. Comenta o que você achou aqui no... Deixa aqui os seus comentários, o que você achou desse vídeo, o que te chamou mais atenção. Se fez sentido o que eu falei, curte aí para eu saber. E se você conhece alguém que está precisando ver esse vídeo, compartilha, porque isso também vai me ajudar muito, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.